Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Saúde, amigo e irmão, eu sou Johnny Schemberg e estou saudando você, pois está no ar o nosso jornal da Central Brasil TV e da Top TV. Gente boa do nosso Brasil, eu tenho uma informação importante mais uma vez. Ao destacar nossa notícia, lembro a todos de uma referência da cidade de Curitiba. Curitiba é conhecida nacional e internacionalmente como a cidade ecológica. Repetindo, Curitiba é conhecido nacional e internacionalmente como a cidade ecológica. Por que digo isso? Porque está havendo um descaso da prefeitura com uma importante região, uma área verde de nossa cidade, no bairro de Campo Comprido. Existe uma empresa que está desmatando um espaço em uma nobre região da cidade. Os moradores têm procurado com insistência a Prefeitura de Curitiba e os órgãos competentes, mas até agora ninguém os atende. Como nada está acontecendo e não recebem resposta alguma, esses moradores estão convocando a responsabilidade pública e a atenção da Prefeitura, do Ministério Público, da Polícia e dos órgãos de meio ambiente para prestarem atenção. Infelizmente, isso está acontecendo na cidade ecológica do Brasil. Nós cobramos responsabilidade e aguardamos também responsabilidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg, boa noite. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra, afirmou que o leilão do 5G provavelmente deve ocorrer no mês de julho. Ele explicou, durante participação no programa A Voz do Brasil, que o edital do leilão se encontra na sua última fase antes de ser publicado, que é a análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa é que em meados deste ano, provavelmente no mês de julho, a gente tenha efetivamente o leilão acontecendo e a partir daí a implantação da estrutura se inicia. É um grande passo para o Brasil alcançar o 5G, uma tecnologia que já abrange boa parte do mundo. O Senado aprovou um projeto de lei, um PL, que prorroga a suspensão do pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES por um ano, a contar a partir de 1º de janeiro de 2021. O projeto segue para análise da Câmara. O pagamento das parcelas foi suspenso no ano passado, mas a validade era apenas até o fim do estado de calamidade, cujo decreto vigorou até o final de 2020. A ideia do autor do projeto, o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, é dar alívio financeiro para os estudantes e, ao mesmo tempo, não aumentar as taxas de inadimplência do fundo diante de um cenário de crise econômica devido à pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do PL do projeto de lei 4.139 de 2021 do Senado Federal, que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP,
criado para socorrer o setor durante a pandemia de Covid-19. Como houve alterações no texto original, a matéria retorna ao Senado. As micro e pequenas empresas beneficiadas pelo programa, quando de sua criação, assumiram o compromisso de preservar o número de funcionários e puderam utilizar os recursos para financiar a atividade empresarial, como investimentos e capital de giros para despesas operacionais. O indicador antecedente de emprego, IAEMP, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, cresceu 1,6 ponto percentual de março para abril deste ano. Com isso, o indicador chegou a 78,7 pontos, recuperando 18% da queda acumulada nos 3 meses anteriores. O indicador ainda encontra-se abaixo do patamar de fevereiro de 2020, no período pré-pandemia da Covid-19, quando estava em 92 pontos. O IAEMP busca antecipar tendências do mercado de trabalho brasileiro para os próximos meses, com bases em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços. A Prefeitura de São Paulo abriu mais 7 serviços de vacinação drive-thru, totalizando agora 27 pontos. Estão sendo vacinados os idosos de 60 a 62 anos. A expectativa é que sejam imunizadas 371 mil pessoas nessa faixa de idade. Nos drive-thrus serão aplicadas exclusivamente doses da vacina AstraZeneca. As recém-chegadas doses da vacina Pfizer serão utilizadas somente nas 468 unidades básicas de saúde, que também têm doses disponíveis da AstraZeneca e Coronavac, essa última para a segunda dose. A estrutura de vacinação conta ainda com 17 serviços de assistência especializada, SAIS, e 3 centros escolas. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei 639/2021, aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 13 de abril, que estendia o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda para a Pessoa Física, o IRPF, de 2021, de 31 de maio para 31 de julho. O veto foi publicado no Diário Oficial da União, mas poderá ser derrubado pelo Congresso Nacional. O presidente acatou a recomendação da equipe econômica para não estender o prazo. Segundo o governo, apesar de meritória a prorrogação do prazo, contrariava o interesse público porque seria o terceiro adiamento consecutivo da entrega da declaração este ano. Depois do intervalo, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos 2 maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Pensando bem sobre as iniciativas da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi instalada essa semana, é preciso raciocinar e pensar bem sobre o comportamento dos deputados que vão compor e que estão compondo essa comissão. Na verdade, todo governo tem a situação. O que é a situação? São aqueles que fazem parte do governo, aqueles que estão apoiando o governo. E a oposição são aqueles que são oposição ideológica ou estão em oposição porque não conseguiram alguma benesse do governo. Então, toda democracia você tem oposição e situação. No caso da CPI, lá dentro, deputados de oposição e situação. Para que ela realmente dê resultados e chegue a números detalhados de responsabilidade, é preciso que 2 coisas aconteçam. Em primeiro lugar, que os deputados da situação ajam como cidadãos
e deixem de atrapalhar e impedir o funcionamento da CPI. E do lado da oposição, há necessidade urgente de que sejam patrulhadas as vaidades dos parlamentares para não transformarem aquilo num palco de atenção, como estamos sempre vendo em casos de CPI, que vale mais o teatro do que a apuração dos fatos. Neste caso, se a oposição se comportar com isenção, evitar a vaidade, ela poderá chegar, se existir responsáveis por essa tragédia, culpá-los com o apoio da nação brasileira. Um dos principais segmentos econômicos de Eretama, o turismo, ganhou um importante impulso nesta semana. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou a obra de recuperação asfáltica de um trecho de 3 quilômetros da PR-462, batizada recentemente de Estrada Municipal Bernardo Ribas Carli, isso em homenagem ao deputado estadual morto em um desastre aéreo em 2018. A rodovia do Distrito Águas de Jurema é a principal via de acesso à atração turística conhecida como Termas de Jurema, atrativo do município, de pouco mais de 10 mil habitantes na região central do Paraná. O complexo emprega 500 colaboradores diretamente e recebe em média 140 mil hóspedes por ano. Parabéns ao governo do estado. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, recepcionou em Ponta Grossa uma visita técnica virtual na estação de tratamento de águas da cidade, dirigida aos membros do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. A visita integra a programação de atividades comemorativas da Semana da Indústria, promovida pelo CPCE, regionais de Campos Gerais. A Sanepar também faz parte do Conselho em âmbito estadual e também regional. A campanha Maio Amarelo sobre educação no trânsito urbano e viário conta com o apoio da Polícia Militar em todo o estado, principalmente no Batalhão de Polícia de Trânsito BPTran e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Blitz educativas entre inúmeras atividades contam com entrega de folders com orientações e conteúdos digitais vão ocorrer ao longo de todo esse mês, também em Curitiba. O Batalhão de Polícia de Trânsito fará 4 bloqueios para pedestres, motoristas, ciclistas. E uma delas acontece sempre às 16 horas de todas as quintas-feiras, lá na rua 15 de novembro, na região central de nossa cidade. Já nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia também fará bloqueios educativos em vários pontos do estado. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, EBPAR, está precisando urgente de doações de sangue de qualquer tipo. A unidade de Curitiba, a redução no número de doadores foi de aproximadamente 50%. Então, estamos usando este espaço da comunicação para lembrar você com a pandemia do Covid-19 e também outras doenças que precisam, logicamente, de sangue, porque tem traumas e todos eles, infelizmente, continuam acontecendo. Você precisa se dirigir ao centro ou um local para coleta de sangue. São 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Paraná que recebem bolsas de sangue e dependem desta sua ação, desta sua responsabilidade pública, desta sua intenção em ajudar o próximo. O secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, acredita que a bondade e a cidadania do povo paranaense sempre prevalece quando se convoca atenção. Klabin, Gerdau e BRF, 3 das maiores empresas do país e referência em seus segmentos, anunciaram nos últimos dias investimentos vultuosos no Paraná para 2021 e os próximos anos. O aporte total
dos três chega perto de 3 bilhões de reais. São 2,6 bilhões da Klabin para a instalação de uma máquina de papel cartão, mais 299 milhões da BRF para modernizar suas plantas agroindustriais e 55 milhões de reais da Gerdau para retomar a produção de aço em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. São notícias que chegam em boa hora, porque a economia volta a dar sinais de recuperação depois da segunda onda que tivemos um trimestre muito bom na geração de empregos, o melhor da história. Estamos avançando com os cuidados necessários na saúde, investimentos públicos, principalmente na infraestrutura, e um bom ambiente de negócios, disse o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Wilson Pickler, o ex-deputado federal, vem sendo sondado por diversos partidos para disputar a vaga hoje ocupada pelo senador Álvaro Dias na eleição de outubro do próximo ano. Wilson Pickler ainda não bateu o martelo em relação à legenda, mas deve decidir o rumo antes do final do ano. Na eleição de 2018, Pickler chegou a ser cogitado para disputar pelo PSL uma das duas cadeiras do Paraná no Senado Federal, hoje ocupadas por Flávio Arnes e Orevisto Guimarães, mas desistiu por não ter descompatibilizado do Conselho da Uninter. O presidente Jair Bolsonaro nomeou a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, para o Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Cida substitui o ex-deputado federal Carlos Marum. Os atos foram publicados no Diário Oficial da União e Cida Borghetti foi uma das principais articuladoras da execução da nova ponte ligando o Brasil ao Paraguai, que está sendo construída com recursos da Itaipu. Em 2018, a então governadora se reuniu com o presidente Michel Temer em Brasília, foi a Assunção para tratar do tema com o presidente paraguaio Mário Abdo e também se encontrou com as diretorias brasileiras e paraguaias da usina. Em dezembro daquele ano, Cida Borghetti participou da cerimônia de assinatura do convênio entre os países para a construção da ponte, uma demanda histórica de toda aquela região. Depois do intervalo, tem mais notícias. Voltamos já. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Muito bem, John Tchemberg, estamos de volta com o Caderno Internacional. O ministro das Relações Exteriores, o senhor Carlos França, disse que o Brasil pretende ampliar e diversificar as relações econômicas e comerciais que tem com a China.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o chanceler acrescentou que a relação com o país asiático está entre as prioridades do governo brasileiro. Ao iniciar sua fala, o ministro das Relações Exteriores disse que a China é um dos países priorizados pelo Brasil e que, além de ser o maior parceiro comercial, é um dos nossos 5 maiores investidores estrangeiros. O comércio bilateral cresceu em 2020, apesar da pandemia, para volume recorde de 102,5 bilhões de dólares, com um saldo superavitário para o Brasil de 33 bilhões de dólares. Queremos um relacionamento econômico e comercial maior e mais diversificado com a China, finalizou o chanceler. Líderes de nações do G20 se comprometeram pela primeira vez a financiar totalmente um esquema da Organização Mundial da Saúde, da OMS, para distribuir vacinas e remédios contra a Covid-19 a nações mais pobres, segundo o esboço das conclusões de uma cúpula do bloco. A medida desbloquearia quase 20 bilhões de dólares. O documento, sujeito a alterações antes de uma cúpula de saúde global a ser realizada em Roma no dia 21 de maio, diz que os líderes das 20 maiores economias do mundo estão comprometidos com ações urgentes para aumentar a capacidade produtiva de tecnologias anti-Covid-19 neste ano, mas omite uma menção à dispensa de patentes de vacinas. A SpaceX realizou com êxito em Boca Chica, no Texas, mais um lançamento do teste protótipo do seu futuro foguete, o Serial Number 15. O lançamento foi para testar a capacidade desse novo tipo de aeronave decolar e aterrissar na vertical, tornando assim possível a sua reutilização. Com isso, a SpaceX avança na garantia e confiança que a NASA, a agência espacial norte-americana, precisa pouco tempo depois de ter concedido a autorização para a nova missão de regresso à Lua. O governo do presidente norte-americano Joe Biden deu seu apoio a uma suspensão geral da proteção de patentes para as vacinas contra a Covid-19, a fim de acelerar a produção e a distribuição de imunizantes no mundo. Embora os direitos de propriedade intelectual para as empresas sejam importantes, Washington, a capital norte-americana, apoia a isenção dessas proteções para a vacina contra a Covid-19, afirmou a representante comercial dos Estados Unidos, a senhorita Katherine Tai, em um comunicado. Trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid-19 exigem medidas extraordinárias, acrescentou. O governo australiano vai manter as fronteiras internacionais fechadas até 2022, devido à incerteza sobre vacinas e novas variantes do novo coronavírus, afirmou o ministro das Finanças do país, o Simon Birmingham, em entrevista. As incertezas sobre a velocidade da vacinação e a sua eficácia são diferentes com alguns tipos de variantes e tem considerações que significam que não vamos abrir as fronteiras de uma só vez no início do próximo ano muito facilmente, disse Simon Birmingham ao jornal The Australian. O New York Yankees e o New York Mets, times da Liga Profissional de Beisebol dos Estados Unidos, a Major League Baseball, oferecerão ingressos gratuitos a torcedores que se vacinarem contra o novo coronavírus em seus estádios antes dos jogos, afirmou o governador de Nova York, o Andrew Cuomo. Se você tomar a vacina, eles te darão um ingresso grátis para o jogo, disse Cuomo em um pronunciamento à imprensa. A oferta de ingressos gratuitos para jogos de beisebol, que segue uma série de outros incentivos à vacinação promovidos por autoridades estaduais e locais, vem com um plano para separar espectadores vacinados dos não vacinados a partir do dia 19 de maio, afirmou Cuomo. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer.
Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Um abraço, Johnny. Boa noite, Zé Domingos. Boa noite, Biro. Boa semana. Para você também, Zé, a todos que nos acompanham. Foi uma rodada danada, né? O Atlético reclamando de penalidades mal marcadas pela arbitragem, empatou em casa com o fraco Maringá. O Curitiba também mostrando fragilidade, perdeu para o Londrina no Estádio do Café. Que rodada no final de semana. O único que salvou a lavoura foi o Paraná, né, Zé? O Paraná ganhou no sábado e não poderia ser diferente. Pegou o último colocado, um time que está caindo aos pedaços, o Cascavel CR. Então o Paraná não poderia pensar em outra coisa a não ser vencer. E assim mesmo teve dificuldades para fazer o 2-1. Foi um jogo fraquíssimo. Aliás, os jogos do Campeonato Paranaense têm apresentado uma qualidade técnica realmente sofrível. O Atlético Paranaense reclama muito da arbitragem, mas o Atlético Paranaense também não fez uma apresentação que merecesse ganhar do fraco Maringá. O Maringá que está caindo também aos pedaços nas últimas colocações. Ficou apenas no empate o Atlético Paranaense. Agora até entendo este resultado, porque nesta segunda-feira, 10 de maio, é aniversário de Maringá. Está fazendo 74 anos. Talvez o Atlético quis dar uma alegria ao povo maringaense e acabou só empatando o jogo. E falando em 10 de maio de aniversário, hoje também aniversário de um dos maiores astros do futebol paranaense em todos os tempos, Barcímio Sicupira Júnior. Está chegando aos 77 anos. A ele a nossa saudação, saúde, paz e tudo de bom. E o Curitiba, Zé? O Curitiba conseguiu, eu digo isso porque já há contestações com relação a Samir e hoje Folador. Já há quem diga que o time do Samir era melhor que o do Folador. E aí, Zé? Este time do Curitiba realmente é muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Desculpem os torcedores do Curitiba, mas os torcedores que observam o futebol com atenção, analisam os detalhes, a forma de atuar da equipe, sabem que realmente o time é fraco. O time não tem padrão de jogo, minha gente. A transição das linhas de defesa, meio-campo e ataque é de uma lentidão a toda prova. Esta transição é feita a passos de tartaruga. A hora que o Curitiba chega à frente para finalizar, é um Deus nos acuda lá em cima, no segundo, no terceiro, no quarto andar, não sei que andar. O Igor, o lateral da direita, foi cobrar uma falta ontem, quase que frontal, grande chance de gol. O que ele fez? Mandou na lua. As oportunidades que surgiram foram desperdiçadas bizonhamente pelo Curitiba. O Londrina, que também não é estas coisas, mas tem alguns jogadores interessantes, se aproveitou de alguns minutos de pressão, fez o seu gol e depois administrou o resultado. Curitiba tem que rever conceitos, tem que melhorar muito, porque senão vai se incomodar no Campeonato Brasileiro da Série C. E está trazendo mais jogadores, talvez quantidade e pouca qualidade. Bom dia, Zé. Aliás, boa noite, Zé. Bom dia, amanhã a gente vai falar do jogo do Atlético que vai jogar pela Sul-Americana. Combinado, Zé? Boa noite, até amanhã quando falaremos do Atlético na Sul-Americana. Boa noite, estamos a agradecer a sua atenção. Obrigado pela recepção, renovamos sempre o convite. Voltamos porque Deus quer. Saúde, shalom a todos. É calmo o início da madrugada. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.